Oh, que privilégio maravilhoso que é. Aleluia. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Isaías 33 e nós vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio, por poder compartilhar da Tua palavra hoje à noite. Nos dê a sabedoria que precisamos, o entendimento, o guia, a liderança. E, Senhor, faça com que a gente consiga manejar bem a palavra da verdade. Nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Todo mundo fala amém. Você pode se sentar. Eu quero olhar Isaías 33, começando no versículo 5. Eu lembro algumas séries para trás, o apóstolo estava ensinando sobre o temor do Senhor. A gente lembra, vocês lembram dessa série sobre o temor do Senhor? Eu não vou entrar muito nessas linhas, mas isso marca o ministério do apóstolo. Se você olhar no versículo, a gente vai olhar até o versículo 6, a gente vai olhar o 5, 6. O Senhor é exaltado, porque Ele habita nas alturas. Ele encheu Sião com julgamento e justiça. E aqui vem o versículo que eu quero entrar. E sabedoria e conhecimento serão a estabilidade dos seus tempos. Eu quase que eu já parei, estacionei ali, porque esse é o papel do apóstolo nessa fase, nessa estação. A estabilidade do quê? Dos tempos. Quando que se nós fôssemos precisar de estabilidade alguma vez, era agora mesmo que nós precisamos. Você concorda com isso? Nós temos muitas coisas acontecendo no sistema do mundo, no mundo demoníaco, e o apóstolo, ele estabeleceu o fundamento que nós precisamos. E esse fundamento tem sido, não sei você, mas tem me fortalecido, tem fortalecido a minha família. E eu te falo algo. Pode até parecer que é uma coisa forte, mas eu não sei se eu quero. Eu não quero sei se eu quero viver sem ter um apóstolo na minha vida nesses dias. É quase como que eu não quero viver sem o Espírito Santo. O apóstolo, que é guiado pelo Espírito Santo, te coloca na direção e te coloca em lugares que você não consegue chegar sozinho. Você vê, nós não conseguimos chegar sozinhos. Não importa quanta revelação você tenha, quanto você ore, não importa quanto você estude a palavra de Deus, não tem como você chegar lá sozinho. Algumas pessoas pensam que conseguem, mas não conseguem. E nós podemos provar com a palavra isso de novo e de novo e de novo. Então, o meu ponto é que o apóstolo, ele está ensinando a gente para nós ficarmos estabilizados nesses tempos. E a gente está passando por essa estabilização. Você não concorda com isso? Glória a Deus pelo apóstolo. Obrigada ao Senhor pela primeira família. Eu quero que você olhe em outro versículo, 1 Tessalonicenses 5, versículo 12. Esse versículo aqui, eu já vi esse versículo muitas vezes na minha vida, porque eu entendo muito. Depois de caminhar um pouquinho com Deus, você começa a aprender mais e mais. Você não quer cometer os mesmos erros que você costumava fazer. Você não concorda comigo? 1 Tessalonicenses, o que eu falei? 1 Tessalonicenses 5. Me dê um momento, por favor. E versículo 12. Olha o versículo. 1 Tessalonicenses 5, versículo 12. E ele fala. E nós falamos para vocês, irmãos, para conhecer aqueles que trabalham entre vocês, para conhecer aqueles que trabalham entre vocês. E o que mais que ele fala? E que estão estimá-los, né? Não, desculpa, ele pulou. Os que estão entre vocês e sobre vocês no Senhor e que admoestam vocês. Ele fala para a gente conhecer eles. O meu ponto que eu quero falar, conhecer.
Conhecer aquela pessoa que está sobre você no céu. Em Hebreus, é uma palavra que eu vou usar, uma palavra que as pessoas não gostam. Hebreus 13:7 usa uma palavra que as pessoas não gostam. Ele fala de você se submeter àquele que tem o governo sobre você. As pessoas não gostam da palavra governo sobre. Ele está governando sobre mim. Em outras palavras, volta para aquela palavra governo, a gente usa a palavra controle, né? A gente denota a palavra controle. As pessoas falam, não vai me controlar. Mas deixa eu te falar algo. Você quer saber algo? E eu creio que, com todo o meu coração, do fundo do meu coração, e eu coloco a minha vida nisso, eu aposto a minha vida nisso. Eu creio que quando você começa a conhecer o seu líder espiritual, começa a conhecer como você tem que conhecê-lo, você vai estar disposto a segui-lo cegamente. As pessoas não gostam de ouvir isso também. É uma frase, falar algo forte. Você não segue ninguém cegamente. As pessoas falam isso porque elas não entendem coisas espirituais. Mas à medida que a gente anda mais e mais nas coisas espirituais, e você aprende a arte da submissão e aprende a arte de andar em obediência, então você entende que você segue o seu líder espiritual à medida que ele segue Cristo. Eu ouvi o apóstolo falar, e depois o Leroy Júnior comentou algo sobre isso, ele repetiu isso, ele falou, o apóstolo disse, anos atrás, eu quero treinar você tão bem, vocês confirmam que ele falou isso, que mesmo que eu erre, você vai saber que eu errei. Então qual é o líder que vai te falar isso? Não é nenhum líder que na sua mente correta vai falar isso. O líder que segue a verdade, um líder que vive acima de reprovação, um líder que é cheio de integridade. Eu estou descrevendo um apóstolo, um líder que não tem esqueletos escondidos no armário, um líder que é submetido a Deus diariamente. Eu trabalho para o ministério por alguns anos já, eu trabalho no ministério há muitos anos, 20 e poucos anos, e durante esses anos, a gente... Tem outro reverendo ali que consegue testificar disso mais, porque ele passa mais tempo com o apóstolo na casa do apóstolo, sempre. Estou certo ou não? Sempre buscando Deus. Sempre passando tempo com Deus. Então ele nunca perde a reverência por Deus. Ele está na casa, ou ele está sentado lá do lado de fora da casa, e outro dia eu estava lá, eu tive que encontrar uma marcha neutra, sabe, do carro. Sabe quando você muda a marcha para o neutro? Eu estou falando daquele carro velho que não tem automático. Você acha o neutro, aí você vai devagarzinho. Mas quando eu vejo ele andando lá de fora na casa dele, ele tá lá, e eu passo por perto lá, eu não dou tchau pra ele, não chamo ele. Não, porque ele tá lá caminhando reverencialmente, ele tá orando. Eu tenho que achar a marcha do neutro para não incomodar, para não fazer barulho, para não tirar ele do espírito, para não falar nada doido pra ele, para nem pensar nada doido perto dele. Você entende o que eu tô falando? O apóstolo, ele é muito sensitivo no espírito, e você tem que começar a conhecer ele, aqueles que trabalham entre vocês, tem que conhecer eles. Então todos esses anos eu tenho aprendido a andar ao redor dele, sem puxar dele, sem tirar ele de onde ele está indo com Deus, porque eu sei que o que ele está fazendo ele está passando tempo com Deus para as nossas vidas. Você entende o que eu estou tentando falar aqui? A gente pode viver sem o nosso apóstolo? A gente pode, não vai viver tão bem, mas o que você quer dizer? Porque ele está nos dando instruções divinas. Que eu não penso que vocês achem isso em muitos lugares. Eu estava com a minha esposa, eu estava dirigindo em outro ministério lá, eu fui embora. Falando, não tinha instruções, não tinha direções, e tentando te ensinar, sem o Espírito Santo, estava bagunçando com a vida das pessoas, porque eles não querem se submeter a Deus. Agora, essa é uma história já de lado que eu falei a mais. Mas deixa eu chegar na minha lição aqui. Mas o meu ponto é, conheça aqueles que trabalham entre vocês, conheça-os. Agora, olha, eu trabalhei no aconselhamento de casamentos por um tempo, mas talvez você, quando um casal vinha para aconselhamento, o apóstolo fez um grupo para a gente, para trabalhar, para fazer
um curso de sessões pré-casamento, e a primeira pergunta nesse grupo, nesse trabalho, nesse livrinho que o apóstolo criou, eu propunha para os casais e falava para eles: você sabe a pessoa, conhece a pessoa que você vai casar? E eles vão rir, eles riam, e eles falavam: não. Sim, eu conheço. Deixa eu te falar algo. Leva uma vida inteira. Para alguma pessoa casada que pode testificar e concordar comigo, é preciso de uma vida inteira. Quando você pensa que conhece a pessoa, ela vai falar o que você fala, não conheço. É preciso de uma vida inteira para conhecer a pessoa com a qual você ou está a ponto de casar, ou já está casada. É preciso de uma vida inteira para conhecê-la. Para você faz novas descobertas todos os dias. Então, se você pensa que já sabe, conhece aquela pessoa, você foi enganado. Tá enganado. Depois de estar casada por um tempinho, você vai começar a pegar a sabedoria e apreciar as diferenças no seu parceiro. Não é uma coisa negativa, não. Mas é uma coisa boa. Ok? Agora, eu não quero ficar nisso muito tempo, mas o meu ponto é preciso de uma vida inteira para conhecer o seu apóstolo. Você entende o que eu estou querendo dizer com isso? Agora, aqui tem outro erro que as pessoas cometem, e eu penso que a maioria do corpo de Cristo tem cometido esse erro. O que é esse erro que eu vou te falar? Já vou te falar qual é. Esse erro é que no ambiente do Espírito, as pessoas nunca fazem uma decisão decisiva mesmo com relação ao homem de Deus que são acima deles, né? Ok? Abre a sua Bíblia comigo em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 19. Alguns de vocês já conhecem a história de cor. Eu amo esse versículo específico porque ele fala bastante sobre isso. Eu tomei essa decisão há quase 40 anos atrás, quando eu primeiro comecei a aprender sobre o meu apóstolo. Eu não falei, eu segui, eu comecei a aprender. Eu gosto que o bispo Daniel falou durante a conferência. Ele disse que ele faz o jejum nas quartas-feiras. E ele não faz nada a mais, mas ele ouve as pregações do apóstolo o dia inteiro e ele estuda o apóstolo. Eu peguei aquela palavra, ele falou que estuda o apóstolo. Ele assiste a forma que o apóstolo, presta atenção como a forma que ele anda, ele fica estudando. E Paulo falou, pode me imitar assim que eu imito Cristo. É ok imitar o seu líder espiritual. Eu não estou falando de tolice, não. Eu estou falando sobre ser como seu líder espiritual. Ser como seu líder espiritual. E uma das formas de ser como seu líder espiritual, eu me aposentei mais ou menos um ano atrás, e eu disse, Senhor, eu me considero, eu vou agora seguir meu apóstolo. Agora fiquei muito empolgado, agora eu vou estudar o meu apóstolo com a minha Bíblia, e eu posso estudar o meu apóstolo agora. E você não sabe o sentimento que é, porque eu estou sendo como o meu apóstolo estando aqui. Vocês não entendem o que eu estou falando. É algo que eu sempre quis saber como é que é ser como meu apóstolo. O dia inteiro ele passa com Deus, às vezes. E eu falei, Senhor, e eu não cheguei lá ainda. Eu tenho que cortar a grama, eu tenho que lavar as coisas na casa, e não cheguei lá ainda. Vocês sabem o que eu estou falando. Mas em 1 Reis 19, você vai ver algo aqui. 1 Reis 19, agora aqui tem uma história por trás disso de Eliseu. Eu vou ler 1 Reis 19, 3. Jezebel era uma mulher muito terrível. E a Jezebel falou para Eliseu, que ele falou, amanhã você vai estar fazendo igual você fez com aqueles 400 e poucos profetas de Baal. E Eliseu correu, o grande homem de Deus, correu com medo, matou 450 profetas e correu da mulher chamada Jezabel. Não fazia sentido, mas você fala, a gente está falando de coisas espirituais aqui, as coisas espirituais são diferentes, você vê. E aí ele falou algo, ele teve que se preservar agora. Ele falou agora, eu tenho que me preservar porque todo mundo que é de Deus foi embora, ele correu. Agora olha no versículo 3. Eu quero que você veja algo, eu espero que você pegue isso, porque muitas vezes me levou um tempão para pegar isso. Deixa eu achar, capítulo 19, deixa eu ver.
Versículo 3. Vocês estão comigo? Ok. E quando ele viu que... Viu o quê? Viu que eu acabei de te falar sobre Jezebel. E quando ele ouviu aquilo, ele se levantou e correu para a vida dele. O Eliseu, um grande homem de Deus, correu, fugiu e veio para Bathsheba, que pertencia a Judá. E essa última frase aqui. E ele disse, o que falou na última parte aqui? E ele deixou seus servos lá. Agora, isso vai fazer mais sentido agora, depois que a gente lê esse outro versículo, que o servo Elias falou algo muito forte. E nesse compromisso, é o compromisso de você ter um arado, um compromisso do arado, de mexer no arado. Essa é a mensagem de hoje. A maioria dos crentes, eu quero falar, 80% do corpo de Cristo, é uma grande porcentagem, nunca fizeram um compromisso de mexer no arado quando se trata de servir o homem de Deus, ou seguir o homem de Deus, ou se submeter ao homem de Deus. Nunca fizeram esse compromisso. E a gente vê esse compromisso aqui nesse versículo 19, capítulo 19 de 1 Reis, começando nesse versículo 19. Agora lembra esse versículo, nesse versículo 3, que ele deixou o servo dele lá. Pode não fazer um pouco de sentido agora, mas você vai começar a ver exatamente o que está acontecendo aqui. Olha no versículo 19 agora. No versículo 19, ele falou, e ele saiu dali. Veja, você quase que tem que ler o capítulo inteiro, o que ele está lhe dando. Deus deu algumas instruções para ele, para os reis. 2 reis falaram para ele, e aí eles falaram para ungir Eliseu, que será o profeta. Ele vai tomar o seu lugar quando você sair. Eliseu vai tomar o lugar de Elias quando ele sair da cena. Você está comigo? Então Deus está dando essas instruções a ele aqui. No versículo 19, do capítulo 19, ele saiu dali e seguiu Elias, o filho. Ele seguiu Elias, o filho de Shapá. Deus especificamente chamou Eliseu, o profeta. Ele falou, esse é um homem que eu quero que você encontre e ele vai tomar o seu lugar. Não, Elias estava indo atrás de Eliseu. Poderia ser que Deus está buscando uma pessoa, buscando pessoas para que ele possa ungir, que ele possa ungí-las. E eu sempre descobri isso. Eu sempre achei isso estranho. No Novo Testamento, quando Jesus estava sempre encontrando, ele sempre encontrava os discípulos dele. Eles nunca encontravam ele, eles não escolheram ele, ele os escolheu. Eu não sei se isso faz sentido, mas Deus sempre escolhe você. Às vezes, por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente se escolhe. E Deus não tem nada a ver com isso. Eu estou a ponto de falar algo, às vezes a gente se auto-chama. E Deus fala, por que você fez isso? Por que aquela pessoa, por que ele fez isso? Mas você tem que ter cautela quando se trata de coisas espirituais. Jesus sempre encontrou seus discípulos. Ele encontrou Pedro e ele trouxe e depois ele encontrou todos os discípulos. Na verdade, vem, me siga. É o que ele sempre falava, siga-me, pode me seguir. Então, Elias encontrou Eliseu. Eu não vou falar muito, mas o que eu estou tentando puxar algumas coisas aqui para você conseguir ver exatamente onde estamos indo. Ele encontrou Eliseu, filho de Jefé, que estava arando 12, ele estava arando lá, estava com os 12, e Elias passou por ele e jogou o seu manto sobre ele, sobre Eliseu. Eu quero que você veja aqui. Elias passou por Eliseu, lançou o seu manto sobre ele, e aí depois fala, ele fez exatamente o que Deus falou para ele fazer. Deus não deu instruções. Uma coisa que Deus falou para Elias fazer, falou, você coloca... Deixa eu te falar algo especificamente sobre esse manto. Esse manto representa a unção que estava sobre Elias.
E você sabe, você vê no Novo Testamento, você descobre que os apóstolos, a mulher com o problema da hemorragia tocou nas vestes, o material consegue carregar a unção. Então, meu ponto aqui é que Elias lançou o seu manto sobre Eliseu e a unção veio sobre Eliseu. O que aconteceu? O próximo versículo fala que ele correu atrás de Eliseu. Agora, você tem que discernir algumas coisas aqui. E às vezes as pessoas não discernem a unção. Quando esse manto caiu sobre Eliseu, algo aconteceu com Eliseu. E eu quero que você saiba como que ele respondeu aqui. E às vezes, se você não tem cautela, a gente responde da mesma forma, reage da mesma forma. E essa reação pode não ser a correta e às vezes precisa ser corrigida. Eu espero que você me acompanhe. Olha, aí ele passou por ele, lançou o seu manto sobre ele e ele largou os animais e correu atrás de Elias. Agora, o Senhor me disse isso há alguns anos atrás. Ele disse, ele correu, mas ele correu sem a revelação. E muitas vezes as pessoas correm, elas correm sem instruções, sem a revelação. E por que eles estão correndo? Eles não sabem nem para onde estão indo. O profeta não falou nada para ele. Não sabe por que ele saiu correndo atrás dele. Ele ficou empolgado, porque a unção fez você ficar empolgado. Às vezes você corre sem ninguém atrás de você. Alguém aqui já correu, quando a unção chegou em você, algo aconteceu aqui. Então olha o que aconteceu aqui. E ele disse, deixa eu falar com você, deixa eu beijar meu pai e minha mãe e depois eu vou seguir você. Você sabe que instrução era essa? Era a instrução dele. Era a ideia dele. Era a alma dele estava dizendo isso para ele. É isso que a gente vai fazer. Era o plano dele. Veja, isso não era necessariamente o plano de Deus para Eliseu. Deixa eu ir primeiro beijar meu pai e minha mãe, e aí depois eu vou seguir você. Parecia bom, mas não é a totalidade do que Deus estava tentando chegar até ele. Estava perdendo algumas coisas, errando em algumas coisas aqui, que o profeta reconheceu e teve que colocar nele. Sim. Eu lembro, alguns anos atrás, posso falar um pouquinho uma história aqui de lado? O apóstolo estava pregando no ministério prisional, anos atrás. E eu estava lá na van com ele, atrás na van, no banco de trás, eu estava do lado esquerdo, ele estava do lado direito, ele estava lá estudando, sempre estudando. E eu tinha essa grande visão, 2 semanas atrás, sobre eu sendo chamado para pregar o evangelho. Oh, isso estava queimando no meu coração, e o apóstolo estava do meu lado, estudando. Eu falei, eu chamava ele de apóstolo naquela época, pastor. Eu falei, pastor. Ele olhou para mim, o que foi, filho? Eu disse, eu creio que eu sou chamado. Ele olhou para mim e falou, você não é chamado. E foi o fim da conversa. Às vezes, foi uma palavra apostólica ali. Às vezes o menos é melhor. Eu estou falando quase 40 anos atrás, foi muito tempo atrás. Você vê. Então, depois que Deus me deu confirmações, ele falou, agora você é chamado. Ele me ajudou, mas eu fiz o que? Eu fui lá nessa história para mostrar o que esse profeta, ele estava mostrando para Eliseu o que fazer. Deixa eu ler aqui. E ele disse, deixa eu ir lá beijar meu pai e minha mãe. Era o plano dele. Depois eu vou seguir você. E ele disse para ele, Elias falou para Eliseu, você não é chamado. Mas é exatamente o que ele está falando. Volta lá. Volta lá. Por que eu fiz a você? Agora,
Essa frase aqui salvou a vida de Eliseu. Voltar e acessar, o que aconteceu. Veja, isso não é entre eu e você. Às vezes as pessoas pensam que o chamado para seguir é entre elas e o apóstolo. Mas é entre elas e Deus. Depois o apóstolo. Você tem que entender. As pessoas pensam isso, que é ela e Deus primeiro, depois o apóstolo. As pessoas pensam sem estar alienadas. Eu vou seguir o apóstolo, mas elas deixam Deus de fora. Você não pode seguir o apóstolo sem Deus, senão você vai ficar bagunçado. Agora, preste atenção aqui. Então, Deus precisa deixar ele ir lá, ficar lá sozinho. Volta lá. E quando ele voltou, eu sei que o Senhor está falando com ele, igual ele falou comigo alguns anos atrás. A primeira coisa, e eu estou colocando isso aqui para... Eu sei como Deus funciona com as coisas espirituais, em algumas coisas. Então, uma das perguntas é, quem falou para você seguir ele? Você vê? Porque ele colocou um manto sobre você. É por isso que você está seguindo ele? Algumas coisas que eu anotei aqui. Sim. Quem falou para você segui-lo? E por que você está me seguindo? Quem disse para você e por quê? Algumas pessoas nunca fazem essas perguntas. Por que eu estou seguindo ele? Por que eu sou membro do Word of Life Christian Center? Quem me disse para vir aqui? Por que eu estou aqui? Agora aqui tem uma outra pergunta que eu quero fazer. O que eu vou fazer quando as coisas ficarem difíceis? Eliseu não era sempre sorvete e bolo seguir o profeta. Elias era um homem durão. Ele não era um homem fácil de seguir. Ele não era, provavelmente nem falava com Eliseu metade do tempo. Mas tendo dito isso, ele decidiu, quem me disse para falar. Eu estou fazendo essas perguntas porque as pessoas às vezes nunca se colocam nesse posicionamento de saber por que eu estou aqui no Word of Life Christian Center. Porque às vezes as coisas ficam um pouco mais difíceis, o apóstolo faz algumas mudanças que o Senhor manda ele fazer e as pessoas não conhecem ele como deveriam. Eu não estou dizendo que não conhecem ele, mas como deveriam. Não conhecem como deveriam. Ele está sempre tentando fazer algo no espírito para levar para o próximo nível. Sempre tentando obedecer a Deus para nos levar para outro nível. Então, para que a gente possa ter outra experiência com Deus. Meu Deus. Aqui tem uma outra pergunta. Você vai desistir diante do primeiro fogo? Algumas pessoas desistem. Tem a história por trás daquilo que acontece, que o profeta, o servo sempre seguindo o profeta. Mesmo que a gente vê a história sobre Eliseu, a gente nunca vê o servo com ele. A maioria do tempo, o servo é a ajuda invisível, que ninguém vê. Na maioria das vezes, o servo está invisível. Você faz o profeta aparecer, ficar com uma imagem boa. O servo está sempre fazendo o líder ter uma imagem boa. Então, todas as vezes que o profeta é mencionado, que Deus possa talvez não ter, ele estava lá. O servo está sempre lá com o líder. Sempre com o líder. Então, nesse tempo, nessa situação específica, um desses reis, o rei Ahabe, ele ficou um pouco exaltado. É o rei Esaías. Eu não sei esse nome. E ele foi lá perguntar a
um dos deuses lá, como que ele iria se recuperar da sua doença. Mas Deus falou com Eliseu e falou, volta lá e fala para ele que ele vai morrer, porque ele está agindo como se não tivesse profeta em Israel. Então, ele ficou com raiva com Eliseu e ele enviou 50 homens com um capitão lá sobre eles. Eliseu estava lá na montanha, ele falou, desce aqui que o rei quer falar com você. Ele disse, se eu sou homem de Deus, deixa o fogo vir. O que ele falou? Queimou. Se eu sou homem de Deus, então deixa o fogo cair e consumir você e os 50. E aconteceu exatamente assim, o fogo matou todos. O meu ponto é, o servo estava com ele. O servo viu isso. Agora, que tipo de homem é esse que faz o fogo cair do céu e mata 50 pessoas, 51 pessoas de uma vez só? Eu não sei se eu quero seguir um homem assim. Eliseu, às vezes o apóstolo pode falar e fazer algumas coisas que nós não entendemos. Se você não entende, você pode de repente desistir diante do primeiro fogo. Ah, eu não consigo seguir esse homem. Mas o que eu estou falando, quando você começa a conhecer o seu líder espiritual, conhecer aquele que Deus colocou sobre você, está sempre seguindo a Deus, ele. Você chega num momento onde você pode me fazer, eu estou seguindo meu apóstolo, pode botar, eu confio no meu homem de Deus. Eu confio no meu homem de Deus. Posso te falar outra história? Eu vou te contar mesmo assim. Mas olha, anos atrás, quando eu não tinha vindo aqui ainda, é parte do meu testemunho. Eu não sei se eu nunca contei esse testemunho antes. E eu falei para o meu irmão para me ensinar sobre Jesus, porque eu descobri que eu não conhecia Jesus. O meu irmão estava pregando, ele estava pregando o evangelho, e ele vinha para o Monte Sião, para o estudo bíblico, era o Ministério Monte Sião com o apóstolo, minha primeira visita, e nós viemos de uma família de pregadores, e nem estavam vivendo de uma forma boa, eles não viviam de uma forma certa. Eles não viviam de uma forma certa. Eu falo, alguém aqui, eles me apagavam. Eu não tinha inspiração para ser pregador, eu não tinha. Então, eu fui lá para esse ministério Monte Sião, estava lá com meu irmão, e o apóstolo parou de ensinar. Em 82 isso. Ele parou de ensinar, e eu penso que ele está falando, ele falou. Não, ele falou. Não, ele falou. O que eu estava acostumado a saber, que ele falou que o pregador tem que ter uma mulher só. E ele falou que tem vários pregadores que têm mais de uma mulher. Aí, e até hoje, o apóstolo é o mesmo. O mesmo homem que eu conheci 40 anos atrás. A mesma pessoa hoje. Uma mulher, uma esposa, uma esposa e uma mulher. As duas são Miss Carolyn. Ele contou a história que ele estava na barbearia, que Deus guiou ele, falou, você vai casar com ela. Quem não vai querer seguir um homem desse? Você me acompanha que eu estou falando? Agora, eu ainda estou no meu ponto aqui, que é, então, nós estamos falando sobre pessoas de integridade. Uma família de integridade, não só o apóstolo, toda a família é cheia de integridade. Perfeito? Eu não falei perfeito, eu falei integridade. Sempre querendo fazer o que é certo. Sempre. Sempre querendo fazer. Jesus foi o único perfeito. Então, volta lá. Por que eu fiz a você? Ele voltou e acessou as coisas. Agora, eu vou falar isso. Se você concordar ou não, você busca as escrituras. Mas quando Deus fala com ele, eu não diria que isso foi o que Deus falou para Eliseu ou sobre Elias. E quando ele estava falando de ir atrás dele e voltar lá, eu quero dizer que isso é o que o Senhor falou. Enquanto eu viver,
Enquanto a alma dele viver, eu não quero que você saia dali. Eu chamo isso compromisso de mexer no arado. Enquanto eu vivo, quanto tempo que Deus vive? Para sempre. Enquanto a alma dele vive, eu não quero que você saia dele. Porque ele vai falar a mesma palavra nos próximos 2 capítulos que a gente vai ver. Quando o Senhor enviou ele para Betel, Eliseu falou, eu penso que ele estava ensaiando aquilo por anos. Quando Deus falou com ele a primeira vez, o Senhor falou para ele, enquanto eu viver, eu falei isso há vários anos atrás, quando eu vi esse versículo, Deus faz você encontrar alguns versículos que você nem sabe por quê. Eu falei a mesma coisa, eu falei, Senhor, enquanto eu viver, enquanto o apóstolo viver, eu não vou sair, eu não vou deixá-lo. Eu falei aquilo do meu coração e eu quis dizer com todo o meu coração, alma, você entende, eu não entendia tudo, mas eu fiz um compromisso irreversível de não com o pastor. Eu não falei, pastor, eu estou com você, eu estou sempre com você. Eu não falei, as pessoas têm falando isso e vão embora. Vocês entendem isso? As pessoas têm as desculpas. O Senhor falou para mim, meu tempo aqui acabou. Como que o Senhor então está confuso? Porque Deus sempre chama pessoas para um compromisso de uma vida inteira. Se alguém for, a pessoa precisa ser enviada. Porque eu já vi nos versículos que na Bíblia que as pessoas são enviadas. Capítulo 13 de Atos, o Espírito Santo diz, separa para mim Paulo e Barnabé para o trabalho que eu tenho para eles, criei para eles. Mas eu falei com um homem uma vez, veja, eu não quero falar essas histórias todas, mas elas vão com a minha lição aqui hoje. Se elas não fossem com a minha lição, eu não falaria para vocês aqui hoje. E eu não estou inventando essas coisas. Eu falei com um homem uma vez, o homem falou comigo e o homem disse, que Deus enviou ele para fazer alguma obra lá, um trabalho. E eu falei, deixa eu te falar algo. E eu não sabia o pouquinho que eu sei agora, mas eu falei para ele, e ele é mais velho do que eu no Senhor. Eu falei para ele, o Senhor me disse para te falar algo. Uma grande preparação, uma longa preparação, um longo serviço. Preparação longa. Veja, às vezes as pessoas pensam que estão prontas, mas elas não estão prontas, porque o Senhor não disse nada para elas. Não falou nada com o seu apóstolo ainda. Aí que ela vai saber que está pronta. Ok. Deus sabe quando você está pronto. Veja, eu estou pregando contra ministério? Não. Mas tudo que eu sei ao longo dos anos, eu tenho isso testificado. Ao longo dos anos, eu nunca me chamei de nada. As pessoas falam, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou evangelista, eu sou pastor, eu sou mestre. Eu nunca me chamei de nada. Eu não sabia o que eu sou. Eu não sei o que eu sou. Eu faço o que Deus manda eu fazer. E a maioria das pessoas não entendem isso. Elas ficam presas. Deixa eu te mostrar a coisa certa aqui. Meu tempo está movendo tão rápido. Agora veja o que ele fala aqui. E ele retornou, ele voltou depois que Deus falou com ele, lá 1 Reis 19, 21. E cozinhou suas carnes e os instrumentos dos animais e deu ao povo. E daí eles comeram. Depois ele se levantou e foi seguindo Elias e ministrou a ele. Veja, as pessoas às vezes têm a unção e elas têm a unção, elas não entendem a unção. Sempre tem duas unções. Essa primeira unção que caiu não foi para o ofício profético. O manto que foi colocado sobre Eliseu no campo foi uma unção para servir. As pessoas se confundem porque elas não gostam dessa unção. Elas não conseguem ser vistas nessa unção. Elas não conseguem ser ouvidas nessa unção. Elas não conseguem ter aplausos
e tapinhas nas costas com essa unção, porque é uma unção escondida. Servir é uma unção escondida, mas ela carrega grandes benefícios. As pessoas não entendem os benefícios que servir cria. Nós temos sempre que servir, não importa o que. Não importa o que você faça, o que você pense, quão alto você cresça, você sempre tem que ser um servo. Jesus disse, nenhum homem está acima do seu mestre. Nenhum mestre. Você sempre tem que estar servindo alguém. Não importa como que Deus promove você, sempre você tem que estar servindo alguém. Então, ele foi e ministrou a ele. Algumas pessoas se chamam de teólogos, escolásticos, mas eu sei que ele passou um tempo com o profeta, não foi um período curto. E Deus colocou ele em posição onde ele conseguiria aprender algumas coisas. Ele conseguiria absorver algumas coisas. Você assiste perto o suficiente, se você vai aprender alguma coisa. Você vê, você vai aprender alguma coisa, se você quiser aprender. Então, um outro ponto que eu preciso trazer, Deus nunca falou para Eliseu por que ele estava seguindo ele. Ele nunca sabia que ele seria o profeta no lugar de Elias. Eliseu nunca falou para Elias. Ele estava servindo porque Deus mandou ele servir. Sem nenhuma, sem nenhuma motivação escondida. Às vezes as pessoas servem, eu não estou tentando, não é uma mensagem azeda que eu quero pregar, mas tem que sair aqui, eu tenho que falar. Pode ser um pouco azedo, pode ser um pouco doce, mas eu tenho que falar. Mas você não pode ter uma motivação escondida. O ministério não pode ser um negócio para você dar um salto. Você fica conectado para que eu me conecto para eu poder falar o nome do apóstolo, falar para poder pregar na igreja de alguém. Eu sou da igreja Word of Life Christian Center, o apóstolo Leroy Thompson. Ou você pode sentar aqui na frente, então. Você está com o apóstolo, você vai ter alguns posicionamentos legais, porque você está conectado com esse ministério. Qualquer algum de vocês aqui for para algum ministério grande e descobrirem que você está com o apóstolo Leroy Thompson, eles vão te dar assento na frente. Sim, eles vão fazer isso. Mas esse não é o propósito de servir. Você vê, esse não é o propósito de servir a Deus. É a conexão. Mas esse não é o propósito o tempo todo. Você vê. E o apóstolo está trazendo a igreja de volta para o alinhamento. Veja, a igreja tem estado fora de alinhamento e as pessoas estão tentando seguir Deus, mas não sabem como. E o apóstolo está fazendo isso através de exemplo. Então, todos os ministérios que estão debaixo do apóstolo são igrejas abençoadas, eles estão conectados corretamente, eles são abençoados, eles estão agarrando o que o apóstolo está fazendo e eles não estão usando, não é controle, não é governo de controle, é conexão. Eu vou usar a palavra como conexão. Eu vou inventar a palavra igual o apóstolo inventa, é uma conexão. Você tem que ter isso para você estar alinhado. Eu trabalhava no campo e eu entendi, quando o apóstolo fala sobre alinhamento, eu entendo tão bem, porque nós trabalhamos com trabalhava com... Tem dois componentes que ele faz fazer esse componente ser um. Às vezes, você vai ter mais do que dois componentes, você vai ter três, e nós temos que entrar e trazer o alinhamento, esses componentes alinhados tão precisamente, para que corra como se fosse um. E em qualquer mau alinhamento, pensa, vai destruir toda a máquina. Trabalhava com maquinários que ele trabalhava, faz vibrações acontecerem e não funciona direito, não chega na capacidade máxima. Trabalhava com maquinário ele. Então, até mesmo quando a igreja sai do alinhamento, esse apostólico traz a igreja de volta para o alinhamento, faz a igreja funcionar da forma que deveria, na unidade. E ela dura muito. Eu lembro todas as vezes que
Quando eu era específico quando eu reconstruía alguma coisa lá na fábrica. E eu sempre vi o apóstolo Paulo, depois que ele pregava para a igreja, ele voltava lá e fazia uma jornada, a segunda jornada missionária. Eu sempre checava se as coisas que eu fazia estavam funcionando, porque eu queria ter certeza que eu fiz da forma certa. Eu queria ter certeza que aquilo duraria muito tempo. Então, às vezes, coisas espirituais, o apóstolo quer ter certeza que a gente está fazendo as coisas da forma certa. E a nossa vida nós vamos viver uma vida longa e forte. Mas se a gente sai do alinhamento, você começa... Qual é aquela palavra? Quando as coisas não estão acontecendo na maturidade, não chega no curso todo, não funciona direito, não dura como deveria durar. Você vê? Agora, abra em 2 Reis, e nós vamos te mostrar exatamente o que eu estou falando aqui. 2 Reis 2. Agora, você quase tem que ler isso sozinho para você saber o que está acontecendo aqui, mas o Senhor está a ponto de libertar Eliseu, profeta, de Elias, de Eliseu, o servo. Ele está a ponto de ser promovido aqui. Ele está a ponto de ser promovido. E tem três coisas que você precisa ter cautela. Você tem que ter cautela com pessoas. Você tem que desconectar de certas pessoas. Você tem que desconectar de ofensa, porque a ofensa vai te separar, vai te desconectar. Você tem que pessoas tentam desconectar Eliseu de Elias. Eles tentam desconectar. Então, quando eles tentam conectar, eles querem tirar ele do curso divino de Deus. O inimigo quer que você saia do curso divino de Deus. Ele quer que você vá para outro curso que não vai chegar a lugar nenhum. E as coisas. Você tem que se desconectar de certas pessoas, de ofensas e de coisas. Em 2 Reis 5, quando qual é o nome dele? Ele era um leproso. No capítulo 5 de 2 Reis. Qual era o nome dele? Naamã. Naamã. Não consigo ouvir vocês. Anota aí. Mas ele era um leproso. E o servo falou para ele: tem um homem em Israel, um profeta, que pode te curar da sua lepra. E aí o rei foi lá, mandou uma carta. Não vou ler a história toda, mas ele foi. Eu tenho que achar o nome do homem. Quem? É o Naamã. Tá no telão? Read it for me. No. Yes, indeed. I know the Naaman. Naamã. Naamã. Yeah, that's his name, Naaman. Esse é o nome dele, Naamã. Well, anyway, Naaman. Quando Naamã didn't Naamã não gostou do rio que o profeta mandou ele ir lá e mergulhar. Mas o meu ponto é, o servo dele, depois de tudo que tinha passado, o servo dele, Naamã, queria abençoar ele com ofertas, com coisas, e o profeta falou: agora não é hora de receber. Mas Naamã falou: eu vou pegar algumas coisas para mim dessa. Ele foi lá, foi pego com Naamã na caravana, ele pegou coisas e aquela coisa separou ele de Deus. As coisas separaram ele da autoridade dele, separaram ele do profeta. Você vê, eu vou te falar algo.
Muitas vezes, você não é a primeira escolha de Deus. O apóstolo me falou isso muitos anos atrás. Você nunca é a primeira escolha de Deus. Deus tenta pegar outras pessoas para usar, mas elas renegam e elas falham no teste. E Deus não conseguiu chegar neles e usá-las, para elas correrem o curso todo e fazer a carreira, correr a carreira, a duração da carreira, no período todo do seu ministério. Pessoas, ofensa e coisas. Você tem que ter consciência dessas coisas. Então, e a lepra que estava em Naamã foi para ele, aquele que recebeu. E 2 Reis 19, 2 Reis 2 e 1. Agora, eu vou ler o primeiro aqui e vou te mostrar algo aqui. 2 e 1. E aconteceu, quando o Senhor foi levar Elias para o céu, por um furacão, por um vento, que Elias foi para Eliseu em Gilgal. E Elias disse para Eliseu: fica aqui, eu oro que o Senhor me enviou para Betel. E Eliseu disse para ele: não, eu perdi algo aqui, peraí. Sim. Ele disse: fica aqui, eu falo para você. Sabe o que é? Fica aqui, espera aqui. Fica aqui, eu falo para você, porque o Senhor me enviou para Betel. E Eliseu disse para ele, eu acho que ele pegou aquilo quando ele estava trabalhando, arando o campo lá. Enquanto o Senhor viver, enquanto a sua alma viver, eu não vou deixar você. Então ele foi junto com ele para Betel. Foram juntos. Agora, ele estava ensaiando aquilo que Deus havia falado. Foi um homem que não foi algo que ele inventou, foi algo que ele aprendeu com Deus. A mente dele antiga, a tua mente antiga te leva para coisas erradas. Quando ele tinha pensado, eu vou para o meu pai, beijar meu pai e minha mãe, mas o Senhor falou coisas diferentes. Vamos voltar para 1 Reis 19 e 3. Eu quero voltar para te mostrar algo aqui. 1 Reis 19, 3. Agora, o que vai te mostrar? Por que essas coisas? Porque você vai ver algo aqui, eu vou ler de novo, versículo 19, 3. E disse, quando ele se levantou e correu, e ele veio para Bathsheba, que pertencia a Judá, e deixou seu servo lá. Eu falei, aquele servo deveria ter a sabedoria e o entendimento de saber que enquanto o Senhor vive, você vê, enquanto a sua alma vive, ele não era a primeira escolha de Deus. Eliseu não foi a primeira escolha de Deus. Deus poderia ter usado esse homem aqui. Porque o homem, ele poderia não... Porque ele não ficou com a missão dele. Ele falhou o teste e não sabia. Ele falhou um grande teste e não sabia. Ele disse que não era para dizer. Ele disse que não era para dizer. Eu aprendi isso com a minha própria vida. Você fica aqui, não pode ir. Quem serve o seu líder espiritual, se você não ficar, às vezes é para você ficar. É inconveniente você ficar. Eu fiquei uma vez. Olha o que eu fiz uma vez. E o meu coração me machucou, eu não sabia o que fazer. Eu estava o dia inteiro. Às vezes, os amados, uma pessoa faleceu e é membro da igreja, e eu estava lá com a família o dia inteiro e a pessoa faleceu, e depois que deixamos do hospital, fomos para a casa da pessoa e eu fui para casa com a família. E aí, o dia inteiro,
Fala comigo, o dia inteiro. Eu estava com uma dor de cabeça, sabe aquela dor de cabeça tão grande? Porque eu não tinha comido o dia inteiro. E eu estava cansado e eu estava com dor. Sabe que você está cansado, com fome, e você não sabe o que fazer? Parecia que a cabeça vai explodir, você está cansado, estou pronto para ir para casa. Eu amo essas pessoas, mas eu quero ir para minha casa, eu preciso ir para minha casa. E bem quando eu estava indo embora, o apóstolo chegou. Eu falei, ah não, meu Deus. Eu falei, o que eu vou fazer agora com uma dor de cabeça enorme? E aí, eu queria ir embora, mas eu sabia que eu não deveria ir embora. Porque eu não posso deixar o meu apóstolo ali sozinho. Eu não quero deixar. Eu fiz o meu compromisso, que enquanto o Senhor viver, eu não vou abandonar meu apóstolo. E eu sabia que aquilo era a coisa certa a fazer, ficar ali. Mas eu tô com tanta dor, minha cabeça estava doendo tanto. Eu falei, apóstolo, é ok se eu for embora? Ele falou, filho, pode ir, tranquilo. Ele é tão querido que até me assustou. Ele foi tão fácil. Eu fui embora para casa, eu vou te falar, pior comida que eu comia. Eu falei, Senhor, eu não deveria nunca ter deixado o meu pastor. Meu coração me machucou tanto. Eu falei, Senhor, eu não conseguia. Eu tive que voltar e pedir perdão. Eu falei, não, eu não deveria ter ido embora. Ele falou, não, tudo bem. Ele falou, foi um teste para mim. Aquilo foi... Eu senti dentro de mim. Eu senti muito mal. Eu senti como se... Alguém já experimentou isso? Já experimentou isso? Um sentimento de abandono? Então eu sabia que a coisa errada que eu fiz. Ninguém precisou me falar. Ninguém precisou. Eu não li nenhum livro em nenhum lugar. Não, nunca deixa seu líder espiritual quando alguma coisa acontecer, depois que você ficar lá e você tem uma dor de cabeça. Fica lá. Eu não consegui encontrar esse lugar nenhum. Eu tive que aprender aquilo por mim mesmo. Há algumas coisas que você aprende à medida que você vai. Muitas coisas que você não aprende num livro. Mas é sempre o Espírito Santo que vai te ensinando como servir, como seguir. Então, esse homem ficou. E aquilo me incomodou. E ele ficou. Eu disse, Senhor, o profeta estava no pior ponto da vida dele. Essa mulher doida estava querendo matá-lo. E ele correu porque ele estava tentando se preservar. O profeta de Israel, e Deus falou que tinha mais 7.000, mas ele estava no coração dele, estava no lugar certo, que ele queria preservar, mas o servo ficou. Eu disse, como? Eu tive algumas palavras para... Eu disse para mim mesmo, eu não entendo ele. Mas depois o Senhor me lembrou. Ele fala, lembra que você foi embora? Eu falei, Senhor, eu lembro. Mas você sabe algo? Esses testes vão vir para você. Se você não estiver consciente do teste, você vai perder, você vai errar. Você vai falhar. E Deus sempre tem treinamento para você. É sempre sobre treinamento. Não é para te fazer se sentir mal. O Espírito Santo ele não quer te condenar de jeito nenhum para te fazer sentir mal. Não é isso. Ele quer fazer você aprender uma lição que você nunca vai aprender. Eu nunca aprendi, eu nunca esqueci aquela lição na minha vida que eu aprendi. Então, eu tive que aprender aquilo. Agora, eu estou a ponto de concluir com isso. Eu não quero concluir com uma nota azeda. Toda essa pregação foi azeda hoje. Não. Eu estou falando a verdade. Eu estou falando a verdade ou não? Samuel teve que voltar e fazer alguma coisa com Saul. Eu vou concluir com isso. Saul era o rei. Ele começou certo, mas ele começou a ficar pensando muito exaltado. Ele começou a fazer coisas grandes. Ele começou a perguntar a Deus. Ele começou a fazer coisas sem perguntar a Deus. E Deus falou, vai para lá. E ele foi para lá. Era tudo sobre ele. Ele queria se colocar lá na posição para o pessoal falar, eu sou o rei Saul, eu sou vitorioso. Então Deus falou para Samuel falar para Saul que ele não me obedeceu. Então Saul falou, eu obedeci você. Ele disse com tudo que as ovelhas
Ali que veio o versículo que a obediência é melhor do que sacrifício. Mas Deus disse, eu falei para Saul que eu rejeitei Saul. Falou para Samuel que rejeitou Saul, porque ele parou de me seguir. Eu disse, ô Senhor, eu não gosto disso. Mas Samuel amava Saul, porque era o primeiro rei. E Samuel ajudou Saul durante o ministério dele. Samuel amava Saul. Às vezes Deus faz você fazer coisas como um profeta que você não quer fazer, que você não se sente bem. Ele falou, eu rejeitei ele. E aí depois, para encurtar a história, no final do capítulo 15, o que aconteceu foi, a Bíblia diz que Samuel começou a chorar por causa de Saul a noite inteira. Ele chorou por causa de Saul, porque ele amava Saul, ele não queria ver aquilo acontecer. Isso machucou ele. Deus falou algo para Saul, para Samuel. Ele disse, você não rejeitou ele, eu rejeitei. Ele falou, uau. Às vezes as pessoas ficam confusas quando um apóstolo faz movimentos espirituais e elas pensam que é ele que é o apóstolo fazendo, mas às vezes é Deus que falou. Samuel, você não foi que você que rejeitou Saul, eu rejeitei Saul. Quanto tempo você vai chorar por ele? Eu rejeitei ele, não foi você. Então, às vezes, o apóstolo faz coisas que parece que ele está fazendo sozinho, não, é Deus fazendo. E as pessoas, elas saem, elas desistem quando vem coisas assim, elas não entendem coisas espirituais. Deus faz coisas através de líderes espirituais, de profetas e apóstolos, que às vezes o mundo e a igreja não está preparada, a igreja não está querendo receber um apóstolo de verdade, porque vai levar você para avançar muito além do que você já pisou. Você vai viver mais longo do que você viveria. Você vai ficar mais rico do que você ficaria. Vai levar você para lugares que mais pessoas vão conseguir receber de Deus através de você. Quando você segue da forma correta, eu vou concluir com isso. Deus falou isso para Samuel. Eu rejeitei ele. E aí que as pessoas confundem. Você observa as coisas às vezes. E tem uma outra... outra nota azeda que eu vou dar aqui. Tô dando tanta nota azeda hoje. Eu vou falar algo porque não parece que é bom, mas é verdade. Às vezes as coisas não sempre parecem que são boas, mas são verdade. Às vezes... A Bíblia diz que Samuel não foi mais na presença de Saul depois que Deus rejeitou ele. O que você está falando? Às vezes as pessoas se separam e a gente ainda quer continuar amigos deles e amá-los e abraçá-los. E você não sabe que isso contamina você? A rebelião é um espírito que contamina. Você não pensa que está fazendo danos a você, mas espíritos errados entram em você, te influenciam. Eu aprendi ao longo dos anos, eu me separei de algumas pessoas que eu pensava que eram os meus melhores amigos. Quando eles desconectaram do apóstolo, me desconectaram de mim. É o máximo que eu vou chegar, mas eu creio que espero que eu não tenha dito nada muito ruim. Mas Pai, nós te agradecemos. Eu penso que eles te ouviram. Eu penso que eles ouviram o que eu falei no espírito de amor. E o apóstolo, nós te agradecemos muito pelo ofício do nosso apóstolo, nós te agradecemos pelo nosso apóstolo, te agradecemos porque nós estamos indo a lugares que nunca pisamos antes. Senhor, nós fazemos esse compromisso de mexer no arado agora como igreja. E se você não importa, eu quero que vocês estiverem dispostos a falar comigo, fala comigo. Pode repetir comigo. Enquanto o Senhor viver... Vocês estão prontos para isso? Enquanto o apóstolo viver, eu não vou deixá-lo. Meu Deus, você não tem noção do que acabou de fazer. Você não sabe o que você acabou de fazer. Pai, nós te agradecemos muito pelo Word of Life Christian Center, que nós estamos conectando, nós somos uma igreja conectada, estamos sempre seguindo o Senhor e seguindo o nosso apóstolo, à medida que ele te segue, em nome de Jesus. Amém. Amém.